E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Hoje a gente vai conversar com uma artista visual, escritora, é uma artista bem múltipla e ela trabalha várias linguagens. O nome dela é Cristiane Bastianello, ela é do município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e também ela é uma das artistas do Coletivo Artes, que é um coletivo que é parceiro aqui da editora Merda na Mão. Queria aproveitar também para falar que a gente está com a campanha de financiamento coletivo. A editora Merda na Mão é uma editora independente e precisa de todo apoio e de toda a coletividade para que a gente publique esses trabalhos, né, de autores que não têm espaço e encontrem dificuldade de publicar seus trabalhos. Então a gente tem essa postura diferente das editoras em geral, porque a gente não vai cobrar dos autores para lançar esses trabalhos e também a gente vai colocar esses livros para que tenha um preço acessível para as pessoas, né? Um preço bem em conta. E para isso a gente precisa de todo apoio. A gente está com a campanha no Catarse. Aqui na bio do Instagram tá o link para quem quiser acompanhar todos esses trabalhos. A gente vai lançar livros, zines, quadrinhos e essa ideia de publicar os impublicáveis. Hoje vou conversar com a Cristiane, que eu conheci através do Coletivo Artes, que é um coletivo que se tornou parceiro da editora. Eles produzem um conteúdo bastante rico, diversificado, tanto no blog que eles têm, sempre diariamente postando trabalhos, e também através dos programas que eles fazem ao vivo, como o Sarau que teve dia 7 de setembro, que foi um sarau antifascista, e foi um sarau que a editora também apoiou e também teve junto produzindo isso. Tem uma galera que está entrando aqui, Marlene, Jorge. Jorginho também é um dos membros do Coletivo Artes e é um dos artistas que a gente também vai conversar durante essas semanas. Toda segunda, quarta e sexta tá tendo esse bate-papo e depois a gente coloca no canal da editora, né? Editora Merda na Mão, tem um canal no YouTube e a gente tá colocando todas as entrevistas que a gente tá fazendo. A gente já colocou do Eduardo Marinho, já colocamos do Dani Hell, de vários outros, né? Agora eu vou colocar a Cristiane aqui na conversa pra gente continuar esse papo, falando do trabalho dela e com certeza é um artista que vai estar agregando muito aqui no nosso bate-papo. Então, a galera que tá entrando, boa noite aí. Jorginho acabou de mandar boa noite. A Rose acabou de entrar também. Opa, tá virado aqui. Deu. Opa, peço Aí. desculpa. Oi, gente, boa Oi. noite. Tudo bem? Tudo bem? E Eu aí? queria agradecer você ter aceitado o convite de participar desse programa. Editora Eu sei Merda que na tá Mão, com queria estar. eco aí. Tá conseguindo me ouvir agora? Consigo te ouvir, não tá com eco aí? Não, pra mim tá vindo normal a sua voz. Ah, então tá bom. Jorginho, Rose, que tá acompanhando, vocês podem depois comentar como é que tá a nossa voz. Se tá entendendo bem, se tá falhando, aí vocês vão ajudando a gente. Mas eu queria começar primeiro agradecendo você ter aceitado esse convite, né? Eu conheci o seu trabalho através do Coletivo, num desses saraus que você apresentou, e o coletivo está sendo muito enriquecedor no meu processo criativo, porque a gente conhece muita gente interessante, né? E a cultura alternativa permite essa integração, esse conhecimento. E até o Jorge acabou de comentar, Cris Bastinello, poesia e colagens. E é isso mesmo, você é uma artista múltipla. Mas eu queria começar esse papo, você falou como é que foi o início. Como é que foi o início, como é que a arte chegou até na sua vida e quais eram as suas influências nesse começo? Então, a arte chegou na minha vida desde sempre. Eu sempre fui bem artística, sempre escrevi, toda a minha vida eu mantive diários, agora eu não mantenho mais porque eu me expresso de outra forma, né? Acabo me expressando de outras formas. Mas eu sempre tive o hábito de manter diários e sempre fiz teatro, não teatro de forma formal, mas eu sempre tive na minha família o hábito de fazer teatros. Eu comandava os teatros pela família. Então, desde criança, eu tive esse eu artístico na minha vida. Então, eu tinha uma prima mais velha que me ajudava a direcionar esses teatros. Ela era diretora do teatro e eu era a atriz principal.
Então a gente sempre fazia essa questão nas datas comemorativas da família, fazia todo mundo sentar em plateia e nos assistir. E os primos menores fazerem parte do teatro. Ah, Então eu sempre bacana. tive isso comigo. Você já começou falando em teatro e eu fiquei sabendo que você participa de um grupo em Gravataí de teatro, né? Que é o Grupo de Estudos Teatrais de Gravataí. Eu queria que você Isso. falasse sobre esse grupo, de que forma que ele funciona e como é que é essa experiência, né, com teatro. Então, faz pouquíssimo tempo que eu tô no JET. Faz alguns 2 meses que eu entrei pro JET. O JET é um projeto lindíssimo da Isabel Cristina. A Isabel Cristina, nossa diretora, foi entrevistada agora da semana passada no Colagens da Cris. E, e é um grupo lindíssimo que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Muito orgulho. Eu ainda não fiz nenhum espetáculo com eles. Estou crescendo como atriz, né? Antes fiz algumas oficinas aqui por Cachoeirinha, mas venho crescendo como atriz, né? Iniciando na arte do teatro. Sou bem amadora ainda, não me considero atriz ainda, mas estou começando, iniciando essa caminhada. Não, interessante. E você tem um dos seus trabalhos que também é prosa, né? Que você trabalha com prosa, crônica, colagens. E tem um texto que eu achei bem interessante que você escreveu, que você dedica à sua avó, que você começa a falar de um sonho, e você começa a fazer uma reflexão através desse sonho. E nessa reflexão, você coloca algumas questões muito interessantes e também a realidade cruel que as mulheres vivem nesse país. Que você fala que você sonhava com um mundo que não tivesse violência, que as mulheres não sofressem violência por ser apenas mulheres, que não morressem, né, assassinadas por apenas seres mulheres. E você também continua esse texto e você fala uma parte interessante que na juventude a palavra feminista era vista como ofensa e que você foi uma mulher que nunca se calou. E a gente está vivendo esse momento aí autoritário, os preconceitos que sempre existiram, agora estão legitimados por esse governo totalmente preconceituoso. E você fala que ninguém te cala. Eu te pergunto, Não, ainda produzir arte nesse momento e continuar ainda berrando sua arte? É isso o caminho? sempre, sempre berrando na minha arte e não me calarei. Não me calarei, não baixarei a cabeça, porque eu acho que é o momento de se posicionar e é o momento da gente, como mulher principalmente, claro, não desmerecendo a luta de ninguém, mas como mulher eu preciso me firmar, porque é o meu lugar de fala, né? É o lugar que eu me encontro, então eu preciso me firmar como mulher nesse momento e preciso encontrar a minha luta que é feminina, né? E que não deixa de ser e que é feminista, né? É pró-feminista e é pelo direito das mulheres, pelo direito de igualdade dessas mulheres, né? Não só no lugar que eu me encontro, mas no lugar que muitas outras se encontram, né? De dificuldades que de repente eu não enfrento na minha vida, mas porque eu não devo lutar por esses direitos, né, dessas mulheres, entende? Pois é, mas o que você acha então dessa onda conservadora nas artes? Que tem essa linha que combate, que enfrenta, que tem coragem de colocar o dedo na ferida, mas tem uma ala que está crescendo muito e está tomando espaço, tomando terreno, através de uma arte conservadora, racista, misógina, homofóbica e por aí vai. Eu acho isso muito problemático, porque a arte não fala disso. A arte que me representa não fala disso e isso é uma parte que me preocupa bastante. Me preocupa bastante a gente ser tomado por esse tipo de artista, né? Porque são artistas que não estão entendendo o papel da arte. Porque a arte vem para trazer os incômodos da sociedade. A arte vem para falar pelos que estão sendo oprimidos e para falar pelos que estão sendo calados. O artista vem com esse papel, né? Vem com o papel de erguer a voz dos que estão sendo silenciados, né? O artista vem para dar a cara a tapa. Então, o artista conservador não tá com nada. Não tá com É, eu, nada.
Eu costumo falar uma frase que eu li em algum lugar, não lembro onde, que fala o seguinte, que a diferença do artista e do publicitário é que o artista dá cara a tapa, né? E, e É, você e você tem também um trabalho muito ligado com a questão punk, né? E você fala que você se sim. sente muito influenciada pelo aquele movimento punk feminista que começou em Washington em 1990, que era o Youth Girl, que até é Riot o Girl, Girl, exatamente. tem um monte de Grande Kathleen Hanna, que começou este movimento com Bikini Kill, junto com várias outras meninas lá. Eu até anotei a cidade aqui, em Olímpia, que eu sempre me esqueço. Em Olímpia, lá em Washington, estado de Washington, Estados Unidos, lá pelo comecinho dos anos 90. Começaram nas universidades, principalmente por conta da cultura do estupro, né? Que nas universidades americanas, nas fraternidades das universidades, é muito comum, né? Acontecer muita violência sexual. E veio esse movimento que há estudiosos que dizem ser o início da terceira onda do feminismo, ou pelo menos ter ligação. Há divergências nas teorias, mas há os que dizem que foi o início da terceira onda, outros dizem que tem a ver, mas que não foi exatamente o início, mas tem essa divergência, né, nos estudos feministas. E E no que vem com Brasil, essa luta pela. Oi? e no Brasil teve essa influência também teve um movimento forte aqui também, punk Teve feminista. um movimento forte também e vem tendo até hoje, porque ainda estamos vivendo essa terceira onda do feminismo. Há quem diga que estamos já indo para uma quarta onda do feminismo por conta da revolução digital, da era digital. Mas ainda estamos vivendo a terceira onda, historicamente falando, que é complicado denominar esses processos históricos. Quem não sabe, eu sou historiadora também. Então, tem esse meu lado historiadora, né? Sou prof de história, sou historiadora. Então, né? E então você tá ligado com história e num momento complicado, né? Que de repente temas que já tinham sido superados, como por exemplo ditadura, e tal, hoje em dia tá perigoso até você falar em sala de aula sobre as questões, professor sendo ameaçado. E como é que você vê esse lance então da educação, já que você tocou nesse ponto, da história, e você saber que existe uma história terrível no Brasil, você não poder falar e ainda sofrer ameaças se você tocar nesses temas. Complicado. Porque os professores, os artistas são os primeiros a serem perseguidos por esses movimentos de extrema direita. E eu me incluo nos dois grupos. Então é bem complicado falar, é complicado quando tu é uma pessoa que faz colagens, por exemplo, criticando o governo federal, que é o que eu faço, né? Faz textos criticando, apontando coisas que não acha que estão corretas e que não estão corretas, porque pela ética, né? Pelo, não, não vamos dizer bons costumes, porque isso já não cabe. Por favor, vamos ser francos, né? Mas vamos dizer pela dignidade das pessoas, né? Por favor. Tem coisas que não cabem nesse governo. Não preciso nem listar aqui, que acho que todo mundo que está ouvindo sabe. E isso precisa ser apontado. Isso precisa ser dito. E eu não consigo me calar. Eu me estresso. Eu fico enlouquecida. Eu não consigo me calar. Vamos ser francos, né? Que eu sinto que eu posso ser um momento franqueza, assim. Eu me estresso muito com essas coisas e me toca muito essas questões governamentais e questões políticas e questões humanitárias. Tanto que tem trabalhos que eu faço emocionada, que eu choro de raiva, eu choro de impotência, de saber que eu não posso fazer praticamente nada para mudar aquela situação. Eu posso expressar,
expressar a minha revolta, expressar a minha angústia, a minha tristeza, a minha incompreensão daqueles fatos que são terríveis. Mas eu não posso, de fato, mudar a situação, porque não tá nas minhas mãos, tá nas mãos de um homem que é um... Eu não tenho nem palavras para colocar o que aquele ser humano é. Que está no nosso governo federal. Inclusive, a Amanda comentou aqui que seu texto é maravilhoso, né? E eu queria abordar um pouquinho sobre o seu texto, seu trabalho em artes visuais, mas você começou a falar que você tem que se expressar na sua arte, a sua revolta, a sua indignação com esses absurdos, essas bizarrices que a gente está vivendo nesse momento. Você acha realmente que o artista ele tem uma função social e se ele tem que se posicionar ou não? Ou é de cada artista, faça o que quiser? Ou você acha que tem que se posicionar mesmo, que a gente está sofrendo uma ameaça que se não calar, se não falar, eles vão querer nos calar? Eu acho que tem que se posicionar sim. Claro que ninguém é obrigado a nada, né? Não posso chegar e dizer tem que se posicionar. Claro que não. Mas deveria. Deveria sim se posicionar nesse momento. Porque a gente está vivendo, ainda mais no momento de pandemia, que a situação já estava grave e se agravou mais ainda, porque estamos vivendo uma crise sanitária neste país. Temos um governo negligente, ainda mais com a classe artística. Temos um governo que não está se preocupando com crises ambientais. Estamos com o nosso Pantanal pegando fogo, com a nossa Amazônia pegando fogo. E o governo está sendo completamente negligente. E como os artistas não vão se posicionar? São a classe intelectual do país. Como um professor não vai se posicionar? Eu não sei dizer que não. Ainda mais você que está nas duas frentes, né? Na educação, né, historiador e tal, e também artista. E dentro desse seu leque de produção, que é vasto, você também trabalha muito com artes visuais. Eu, Diego Alcuri, eu também sou ligado muito com a questão da arte visual, da cultura visual, e eu acho muito interessante as suas colagens, que você vai misturando informações. Tem uma muito interessante, que até quem estiver acompanhando esse bate-papo, depois acompanha no seu Instagram, que tem várias colagens, e tem uma, por exemplo, que você critica o Queiroz, e seu trabalho é muito forte nesse sentido de crítica social. Eu queria saber como é que você desenvolve essas colagens, se você já pensa num tema antes, ou de acordo com o processo você vai mudando, como é que é isso? Então, começou de uma forma e foi se adaptando. Foi se adaptando. Começou assim. Primeiro eu recortava muitas coisas, muitas informações, guardava tudo numa caixa. Uma caixa grande de sapatos. Eu guardava em duas caixas, na verdade. Eu guardava as frases e as palavras em uma caixa e as imagens em outra. E aí eu ia selecionando o que eu queria. E saíam colagens completamente diferentes das que são hoje em dia. Com o mesmo tema, mas completamente diferentes. Eu até tenho uma aqui para mostrar, não sei se posso. Mostra aí. Uma das primeiras colagens. Tá até aqui guardada na pasta. Vamos lá. E foi quando? Essa eu nem ia mostrar, mas deu vontade agora. E esse primeiro trabalho foi em que período? Foi ano passado. Que era sobre o armamento. Ah, tá. Liberação das armas. Que tem uma ligação também com a ideia de biografar o tempo, né? Que tem a ver com seu lance com história, né? Seu trabalho com história, e também você tem um trabalho jornalístico nesse seu trabalho, muito forte também, muito potente. Eu já pensei em ser jornalista, já dei uma pensada na carreira de jornalista, mas abandonei, larguei de mão a ideia. Não, inclusive, tem um pessoal que está entrando aqui, o Biratã acabou de entrar, que é um músico aqui de Goiânia, um grande músico, pesquisador, e teve uma pessoa que tinha comentado mais cedo
que seu texto é maravilhoso, né? E eu venho Ai, acompanhando o Coletivo obrigada. Artes e também acho seu texto muito, muito forte. E queria saber se você tem algum texto aí separado para você ler, alguma coisa, para a galera já Temos conhecer seu vários trabalho. textos. Temos vários textos, vamos ver. Vou deixar o caderninho aqui. Porque eu escrevo tudo à mão, sabia? É isso que eu queria saber também. Como é que é esse seu processo também para escrever? Então, é uma loucura. Porque eu fico pensando no texto por muito tempo. Eu fico matutando o texto, assim, muito tempo. E fazendo rascunho, e penso, 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 penso. E quando o texto vem, ele vem de uma vez. Ele só vem. Nu e cru. É bem. Tipo, é tipo uma catarse mesmo, né? É, é bem louco. E o poema vem do nada. O poema é uma coisa que vem. Então eu carrego o caderno sempre comigo. E o Vamos que você pensar separou aí para aqui. mim? Separei várias coisinhas. Vamos, já que estamos falando do governo, vamos em uma crítica. Maravilha. Depois a gente vai seguindo o assunto e vamos para outros temas. Pode crer. Chama assim: quando teremos paz? Se nossa mente e nosso mundo estão cheios de paranoia, pânico e até pandemia. Pandemônio no Planalto. Causa de agravamento de sintomas. SOS. Alerta vermelho para sinais de fascismo. Bang. Hoje a polícia mata mais um negro periférico. Até quando, Brasil? Até quando? Caramba, porrada, porrada. E você falou em pandemia, né? Pandemia, a gente tá vendo um momento, sim, complicado, mais de É, 100 esse mil foi mortes. escrito no dia que um menino, o jovem João Pedro, foi assassinado pela polícia na favela, no Rio de Janeiro. E foi o dia que eu fiz a colagem grandona, aquela. Tem no meu Instagram ali. Essa eu não separei hoje, que fica meio difícil de mostrar. Uh, que eu fiz criticando toda a questão da pandemia, como o governo está lidando com essa situação. Que foi a colagem que eu fiz aos prantos, assim, que eu fiz emocionada, porque a morte do menino me tocou muito, assim. Foi uma coisa que me deixou bem para baixo. É, como que você não choca, né? Quem não choca com uma situação dessa é porque realmente está doente e é fascista. É, É. e você falou na pandemia nesse texto, e você é de Cachoeirinha, é um município aí do Rio Grande do Sul. E como é que as pessoas estão encarando a pandemia? As pessoas estão andando sem máscaras, com máscaras, estão com medo, estão nem aí mais. As pessoas usam a máscara, mas é só. Tem bar aberto, tem festinha. Bem complicado. Complicado, né? Muito Parece que só complicado e eu a tô gente, de quarentena. pois é, a gente sabe que todo governo com esse viés autoritário fascista, ele tende primeiro a perseguir, como você falou no começo da conversa, os professores e os artistas, né? Eles estão na linha de frente dessa perseguição e com, né, fake news difamando os artistas e tal. E isso vai criando um muro, um obstáculo entre artista e público. E vem a pandemia e ainda aumenta muito mais esse muro, né? Porque você não tem teatro rolando, não tem aglomeração em shows. E como é que você está vendo esse momento na questão dos artistas não poderem ir nas aglomerações, nos eventos literários, nos shows, nos eventos musicais? E como é que você está vendo esse momento de distanciamento na questão do artista, que vai ser o último a voltar a ter uma vida, entre aspas, normal, né? Então, é um momento de adaptação, né? Vida online é a nova forma de se viver, né?
mas ansiosos para voltar aos palcos, ansiosos pelas aglomerações. É o que eu Nossa, tenho a dizer. Morro de saudade do palco, ué, fala das dessa experiência feiras, do palco. sarau, microfone aberto. Então, aí na sua região, isso a gente falando, pensando antes da pandemia, porque agora tá tudo diferente, modificado, mas como é que é a cena É. aí em Cachoeirinha? Como é que é a cena artística? Tem muito sarau, eventos, musicais, como é que é? Sarau costuma ter mais, assim, tem alguns. E vamos ver como vai ficar depois da pandemia, porque o pessoal se agitou mais na pandemia via online. Conseguiu ter uma agitação, assim. E os artistas, assim, é meio complicado aqui em Cachoeirinha. Meio complicado. Gravataí é mais agitado, culturalmente falando, tem mais apoio da prefeitura, tudo. Mas Cachoeirinha é mais complicado. Agora, com as eleições municipais, a gente vai ver como vai ficar essa questão de apoio do governo municipal, porque é bem difícil. Mas tem muito artista em Cachoeirinha, muitos artistas, colegas maravilhosos, maravilhosos. A cena artística, assim, é riquíssima aqui, riquíssima. Os artistas fazem muitos eventos independentes. E tem coisa acontecendo aqui em Cachoeirinha. Movimentadíssima. Não, bacana. E você tinha falado para mim que você está produzindo um livro, né? Ó, Jackson Reis acabou de entrar. É outra pessoa que eu vou também bater um papo daqui uns Queridíssimo. dias. E logo Armando mais a gente também vai conversar. chegou. E você falou que está produzindo um livro que tem um título muito interessante que é País dos Horrores. Fale sobre essa obra que você está produzindo. Estou produzindo faz 2 anos já. Estou em cima. País dos Horrores. O País dos Horrores começou com o conto Fundo do Poço, que foi escrito, que eu acredito que tu leu também. Começou com Fundo do Poço, escrito há quase 2 anos. Foi escrito em janeiro de 2019. E então, o Fundo do Poço e o País dos Horrores, basicamente, trata da história da menina, que eu tenho uma particularidade. Eu não coloco nome nos meus personagens. Porque eu acho que o nome ele dá muito ah, peso pro personagem. Ele firma uma identidade que já existe. Então a gente não nomeando o personagem, ele deixa muito em aberto, e eu gosto das coisas em aberto na literatura. Você acha que limita, então, colocar o nome, no caso? No meu caso, sim, porque eu tenho esse estilo, é uma questão de estilo literário. É uma questão de estilo mesmo. Então é um livro que ele é um romance ficcional, então. Isso, de literatura fantástica. Olha. E sobre literatura fantástica, o que que você curte? É a sua grande influência, então, para escrever esse tipo de trabalhos? Digamos que sim. Eu não. Assim, entre a. Olha, acabou de comentar aqui o Tem uma Biratã, pergunta aqui. ele mandou uma pergunta. Gente, uma questão importante. Como fica a questão da arte engajada, sendo que quem deveria ouvir o recado não tem nem quer contato com a arte? Olha, pergunta interessante, complexa. Pois então, como responder essa pergunta agora? E ele comenta agora, comentou mais um negócio aqui. Ele falou o seguinte, o Biratã, eu fico muito em desespero. Sinto que os artistas estão gritando para eles mesmos.
O que você acha disso? Você acha que que você falou, até no começo da conversa eu falei que você tem um texto, que você sempre foi uma mulher que nunca se calou. E eu até perguntei se é necessário continuar berrando em arte. E você disse que você faz isso por uma questão de impulsão, por revolta e tal. Mas aí o Biratã colocou uma coisa muito interessante, porque a gente está vendo essa ascensão cada vez mais do fascismo, né, da destruição da cultura, e ele tem essa impressão, eu acho que impressão válida, né, nós todos, volta e meia, temos essa sensação de estar gritando para nós mesmos, né? O que você acha disso? E se Então, tem alguma forma de eu acho burlar, que então. eu acho que gritamos para atingir o público, e o público é influenciado pelos artistas, o grande público. Quanto mais público se atingir, mais pessoas estaremos influenciando, porque os artistas são formadores de opinião. E construindo essa opinião, essa grande opinião, essa opinião de massa, se muda as coisas. Essa cultura de massa. Entende? É assim que se muda as coisas, historicamente falando. Culturalmente. Você está falando, no caso, então, que o grande vilão dessa questão seria, então, a publicidade, que, claro, aliada aos poderes, aos financiadores de campanha, toda essa máquina que controla isso, que seria A grande o grande, mídia. a grande mídia, né? Porque a Ou seja, propaganda, a grande propaganda e a grande mídia que são os maiores influenciadores. e como fazer que o diálogo da arte atinja as massas, sendo que a gente vive nesse processo de sabotagem do ensino, né? E tem ainda mais esse momento que a gente está vivendo de propaganda massiva contra os artistas, contra o fazer artístico. De que forma a gente Isso é pode, muito então, complicado. burlar? Isso é muito complicado. Ah, isso eu poderia ficar horas falando. Isso são coisas que a gente viu. A gente, a gente vê, por exemplo, se a gente para estudar nazismo, por exemplo, quem era o melhor ministro que se tinha dentro do nazismo? O ministro da propaganda. O Goebbels. Goebbels. Não Então a era gente por acaso. temos que gritar pro povo, mídia, acorda, a mídia mente, não? Então, falando do seu processo artístico, e a gente falou do seu processo mais solitário, né? Do seu processo de produção de colagens, de textos. E você também participa do Coletivo Arts, que é um coletivo que eu conheci através do Mano Fábio, que é outro mano que está aqui na editora e tal, né? Ele mudou para Porto Alegre e conheceu essa galera, o Jorginho, todos esses gladiadores da arte, da cultura. E vocês têm um blog que vocês produzem diariamente, tem um saraus também que vocês produzem agora online por causa da pandemia. Eu queria que você falasse de Coletivo Arts, qual que é a função do Coletivo Arts, como é que você tem esse grupo? Então, o Coletivo Artes vem principalmente para divulgar a arte independente, divulgar os artistas sem nenhum custo, né? Pelo amor à arte. Essa é a nossa função, divulgar e espalhar arte pela rede e pelos outros cantos quando não estamos em pandemia, né? Porque o Coletivo Arte está presente na Feira do Livro, o Coletivo Arte está presente no Quiosque da Cultura, que é um espaço aqui de Gravataí. Gravataí é aqui do ladinho da minha cidade, né? Por isso que eu falo aqui de Gravataí. E, e o coletivo, você está há quanto tempo no Coletivo Arts? Como é que você chegou até esse pessoal? Eu tô há um ano mais ou menos no Coletivo Artes. É pouquinho tempo. Pouquinho tempo de coletivo. Eu cheguei no coletivo fazendo uma oficina com o Jorginho de fanzine. Acabaram Fiz de uma mandar aqui um oficina com o comentário. Jorginho. Ó. O Jackson Reis mandou aqui. A grande mídia serve aos grandes poderes e elites dominantes.
A arte vem a nosso serviço em um papel social transgressor para questionar o sistema. Não, é isso mesmo. A mídia tem esse poder de manipulação tremenda. E continuando a falar isso do coletivo, que eu acho que é um movimento que está sendo muito forte. Eu estou acompanhando porque tem uma gama de artistas que eu conheci através do coletivo. Você foi um artista que eu conheci através do coletivo. O Jorginho, que é o idealizador, né, do coletivo. Jackson Reis eu conheci também através desses saraus que vocês promovem. Queria que você falasse quanto tempo que existe esse coletivo, que você falou que está 1 ano, queria saber quanto tempo, e também que você falasse desses saraus que vocês andam fazendo online, e também desse último sarau que teve, dia 7 de setembro, que foi o sarau antifascista, e que a gente da editora também participou como apoio. Então, o coletivo existe há 2 anos e meio, aproximadamente. Surgiu com uma ideia do Jorginho, da Patrícia, do Israel. Acho que é isso. Me perdoem se eu falar errado. E vem crescendo, vem crescendo. Hoje em dia a gente tem plataforma no YouTube com vários vídeos, vários canais legais lá. Tem o blog, muito importante, com vários colunistas bem legais, tem de todos os estilos. Todos os estilos, inclusive tem coluna do Fábio, os malditos teclados bailarinos. Adoro. Sou fã do Fábio, sou Que é suspeita uma pra falar. porrada, né? Eu já lia o Fábio antes de ser do coletivo. Antes de ser do coletivo, eu já lia o Fábio. Conta um pouquinho pra gente. E. Ai, adorava o Fábio. Adorava, já dava uma namorada ali no coletivo, né? Pensava, bah, você desse grupo. Você desse grupo aí. Aí eu conheci o Jorginho depois. Por acaso, assim, fui na oficina dele, que foi numa praça aqui perto da minha casa, que tem várias atividades culturais. E conheci o Jorginho, troquei uma ideia com ele, mandei meu portfólio. E tô aí, fazendo, agitando aí a cultura, a arte aqui da região metropolitana. E fazemos o sarau todo início de mês. Todo início de mês aí tem o sarau organizado pelo coletivo em parcerias. O último foi parceria com a editora Merda na Mão, aí nossos parceiros. Foi um sarau de independência, sarau de resistência. Muito bacana, muito importante, dando nosso grito de resistência contra tudo isso que vem acontecendo, né? Com vários artistas muito importantes para nossa arte brasileira, gente, muito importantes. E como é que a galera pode entrar em contato com o Coletivo Artes? Qual que é as Pode falar plataformas? diretamente no Instagram, gente. Pode falar diretamente no Instagram. E queria que você Tranquilo, falasse como é que. comigo aqui no Recortes. Não, bacana. E vocês têm um blog muito ativo e cada dia tem uma coluna diferente, igual você falou do Fábio. Tem os malditos, aquelas bailarinos, que todo domingo, né, é publicado. Inclusive a editora vai lançar, né, em breve esse trabalho em livro, né? Todos esses textos que o Fábio está escrevendo nessa coluna. Como é que é essa escolha das colunas? Como é que é dividido isso? E porque todo dia tem produção, né? Isso que eu acho muito Todo interessante, essa dia tem continuidade. produção. Isso é fundamental para a cena se fortalecer, essa continuidade que eu sempre falo, que eu sempre brigo, que eu sempre instigo, sabe? Então, essa resposta eu vou ficar te devendo. Porque isso aí já é fora da minha alçada, já no coletivo. Aí já vou ficar te devendo, mas, enfim, tem uma seleção de artistas que a gente acha bacana o trabalho e que é selecionado ali para fazer o texto. Não tem muita. São parceiros do coletivo. E te perguntar, esses saraus que você falou que tem sempre pela internet, pelo Instagram da editora, surgiu durante a pandemia ou já existia antes? E se antes vocês Surgiram tinham durante a evento pandemia. físico, Surgiram durante a pandemia.
pra gente se reconectar. Porque antes nós tínhamos eventos fora da, do online, né? E com o online a gente precisou se reinventar, a gente precisou unir os artistas de outra forma e apresentar os trabalhos de outra forma. E foi uma saída que encontramos, foi uma ideia nova que surgiu, as coisas foram se construindo, numa troca de ideias, e surgiu o Sarau, nasceu o Sarau. De várias trocas de ideias aí surgiu o Sarau. E é interessante que o sarau, esse evento coletivo, é aí da sua região, mas, por exemplo, no último sarau que teve, que foi sarau antifascista, participou Tina Curtis, OBC Paulista, eu participei aqui de Goiânia, teve de outros lugares, né, que também participou. Vocês sempre estão tendo esse diálogo com outros lugares do Brasil, ou é mais focado na região de vocês? Foi a primeira vez que ocorreu, mas a gente não descarta que ocorra novamente, né? O contato com artistas do Brasil todo. A gente não descarta essa possibilidade. Acaba ocorrendo mais arte local, que é o foco do coletivo. Mas como nós temos parceiros espalhados pelo Brasil, não é descartada a possibilidade de artistas de outras regiões participarem do sarau. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O nosso objetivo é apoiar a cena independente. Né? É isso Apoiar que a esses gente acredita. artistas que tem a ver com a nossa arte, que tem a ver com o que a gente acredita. E é isso aí. É isso que eu sempre converso com o Fábio, com o Wagner, que a cena independente só vai se fortalecer pela coletividade. Ainda Com mais nesse certeza. outro segmento, literatura, artes visuais, precisa se unir para criar uma cena. A música, de um certo modo, conseguiu a cena independente se manter, porque ela também teve esse diálogo entre os artistas, os festivais que eles montaram por conta própria e tal, que fortalece a cena, né? E a gente também tem essa ideia da coletividade. E esses programas que a gente faz toda semana é para justamente mostrar o trabalho do convidado, né? E você tem um trabalho de texto muito interessante e você tinha falado que tinha separado uns textos para ler. Eu queria que você, então, escolhesse algum texto aí para galera ter o prazer de viajar na sua poética. Vou ler um conto, então, pode ser? Conto curtinho. Pode ser? Diferente do que o pessoal está acostumado a ver no Instagram, que são textos curtos. Manda ver. Chama A Fuga. Faz parte do livro, do País dos Horrores. Vamos ver um pouquinho de País dos Horrores aí. Uma palhinha. Vamos. Massa. A Fuga. Na avenida movimentada, com buzinas e motores ecoando na mente, o homem caminhava. Pacificamente. Seu desejo era gritar, berrar, até mesmo urrar, quase como um urso. Queria subir nos carros, quebrar todo e qualquer vidro que encontrasse. Nos últimos dias, a tentação de tirar a vida de alguém quase lhe ocorria. Desculpa. Nos últimos dias, a tentação de tirar a vida de alguém qualquer lhe ocorria ainda mais que o normal. A vontade de ver o sangue correr por suas mãos, ou o cheiro de pólvora que ficaria por dias em seus dedos após os tiros serem disparados. Ideias e planos de tortura tiravam seu sono por dias e noites. Foram nos últimos dias que eles chegaram. No começo pensou estar ficando louco. Agora crê que são demônios que o perseguem, que o tentam. Parecem demônios. Soam como demônios. Cheiram como demônios. E, principalmente, são insistentes como demônios. São demônios. Só pode ser. Conteve a vontade de correr e chegou em casa, aparentemente calmo. As vozes insistiam em sussurrar palavras inteligíveis, como que em outra língua. Boa coisa não podia ser. Ele tinha a impressão que estavam o atiçando a fazer algo mal, algo muito mal. Percorreu a casa com o olhar. No sofá, uma sombra preta que havia tomado um formato quase humano. Bebia uísque em um dos copos favoritos do homem. Sentava-se como que em seu próprio lar. Sentia-se em casa. Talvez estivesse mesmo.
Talvez o homem fosse o intruso neste lugar, neste mundo de demônios, sombras e maldades. Foi ao quarto. 2 demônios, sombras, escuridão, como preferir chamar, o esperavam sentados à cama. Seus olhos eram de um vermelho vivo, cor de sangue, destacados do preto das sombras que formam seu corpo magro e o encaram. Ameaçadores. Porém hoje, especialmente hoje, o homem sente-se igualmente ameaçador. E grita: saiam já daqui! Saiam! Saiam! Agarra o abajur que jazia na mesa da cabeceira, ao lado da cama, e o arremessa contra os corpos de sombra. Porém, para seu desgosto e indignação, o objeto é partido em diversas partes ao atingir a parede do outro lado do cômodo. Merda, não posso acertá-los, pensa o jovem. O que fazer? O que fazer? Dando as costas para estes demônios, retorna à sala, buscando por um copo de uísque para si próprio, e sentando-se ao lado da sombra no sofá, saboreando a bebida recém-servida. O que vocês querem de mim? Pergunta o homem à sombra, de forma calma e honesta. Precisamos que faça um trabalho para nós. É a pessoa perfeita para isso. Eu? Por que eu? Responde o homem já apavorado, pensando que tipo de trabalho tais criaturas querem que faça. Porque vemos que carrega sombras em ti, semelhantes a nós. Não é tão distante de nós como pensa, fala o demônio calmamente, depositando o copo vazio na mesa de centro, encarando o homem com seus olhos vermelhos como rubis recém-lapidados. Ok, eu faço tal trabalho e vocês param de me perseguir. É isso? Sim, é isso. E o que eu preciso fazer? Indaga o homem. Matar um homem. Nunca matei ninguém, mas não me oponho à ideia. Sabemos de tudo isso, meu jovem. Nosso Lorde nos mantém bem informados. Isso quer dizer que vocês vêm do inferno? Dito isso, o homem se afasta, ainda sentado no sofá, um tanto assustado. O demônio sorri com o canto dos lábios, encarando o homem fixamente com um olhar malicioso. Não. Dentro de uma semana o trabalho precisa estar completo. Sem vestígios, ou sua alma será nossa. Ou melhor, nosso Lorde irá se divertir muito com ela, lá nas profundezas das quais viemos. O tom de voz do demônio havia mudado. Agora o homem sabia que estava falando sério. Está bem, farei o que for preciso, desde que parem de me atormentar. Pararemos. Trato feito. Após esta conversa, os demônios sumiram de fato. O homem preparou-se por 3 dias e 3 noites. Não pode dormir ou ir ao trabalho. Planejou tudo detalhadamente. Boa parte estava na pasta que o demônio com quem conversou deixou, como as informações do homem que ele deveria acabar com a vida e como livrar-se do corpo após o crime. Foi em uma segunda-feira de chuva que o homem decidiu finalizar a tarefa. Separou sua melhor faca. O crime seria cometido assim, a sangue frio. Ele finalmente veria o sangue correr por suas mãos e não iria para o inferno por isso. Ou iria. Teria de morrer para saber. Espero que hoje não seja o dia. Foda, foda, conheço, e muito bom esse texto, muito foda mesmo. É isso aí, galera. Vamos acompanhar o trabalho da Cristiane, que é muito forte, é múltiplo, é artista visual, escritora, escreve crônica, poema, texto, é uma loucura toda. É uma viagem. E vamos falar um pouquinho também das performances. Você também eu vi uma performance que até você postou no seu Instagram, que eu achei muito forte. E queria que falasse um pouquinho desse também trabalho em performance. Então, foi minha primeira performance. Foi a Muito primeira, bom. primeiríssima. Feliz que gostou, que aprovou aí. Muito bom. Foi um teste. Eu estou começando nas performances, estou com os planejamentos de filmar umas performances, estou montando algumas. Pretendo fazer performances de alguns contos, de alguns textos, principalmente os que tratam de saúde mental, que é um tema que eu venho trabalhando, foi meu primeiro tema, assim. É um tema que eu trago comigo, né? E
é um tema que eu quero trabalhar mais, assim, que eu quero explorar mais, que foi o tema que assim, estreou Cristiane Bachanello. Foi o tema que me trouxe para a literatura, que me trouxe para a poesia, né? Que é o tema da saúde mental, da depressão, de escrever sentimentos. Foi aí que eu comecei. Talvez por isso que o seu trabalho é bem visceral, bem intenso, né? E é uma arte que não tem medo de expressar a sua posição política, né? Ou seja, você sabe que o seu tipo de trabalho não vai agradar todo mundo, porque, por exemplo, quem tem um olhar mais preconceituoso, fascista, vai ver seu texto e, primeiro, eles não vão ler, que essa galera não costuma ler, né? Convenhamos. Mas se ler, vai ser tipo uma porrada no estômago mesmo e não vai agradar. Então, por isso que eu acho esse trabalho potente. A editora tem essa preocupação em agregar pessoas que têm essa visão de produção artística sem medo de dizer o que pensa. Não há censura aqui. A gente gosta mesmo de artistas intensos, né? Cada um tem a sua turma. A nossa turma é dos corajosos, dos que fazem a arte na veia. Infelizmente, o Instagram ele é voraz, né? O tempo passa, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E a gente está com 5 minutinhos. Eu queria agradecer, né, você ter aceitado o convite dessa Eu que te conversa. agradeço, Diego. A gente vai postar aqui no Instagram, também a gente vai colocar no canal do YouTube. Também queria falar que o continuar, você e Jorginho e todo mundo coletivo, continuar com esse projeto que eu acho muito foda. É uma possibilidade da galera conhecer trabalhos incríveis, como eu já conheci o seu trabalho, o trabalho do Jorginho, o trabalho do Jackson Reis. Tem um cara do rap também, agora eu esqueci o nome, que ele, no Sarau Independente, ele mandou muito bem. É um cara que eu quero chamar também para conversar, que, pô, o cara é muito foda. É um rapper que depois até você me fala o nome dele que eu quero entrar em contato. Falo, E falo para sim. finalizar, se tiver alguma coisa que você queira falar, algum poema final ou alguma coisa, fica à vontade, viu? Ah, E parabéns pelo trabalho, que ah, realmente é foda, muito foda. hum? Não, eu falei, realmente seu trabalho é muito foda, parabéns e continue. Vamos da poesia da performance, então. Massa. Sem performance, mas vamos. Então manda. E performance de improviso é difícil. Pode crer. Se bem que aquela foi meio no improviso, né? Mas tudo bem. Confessando aqui. Ah, vamos lá. Alice menina, os cabelos dourados, do olhar sonhador. Não puxe o gatilho. Larga essa arma, que nada combina com sua doçura. Sou amarga agora, querido coelho. País das maravilhas, tornou-se dos horrores. Me apavoro a cada dia, a cada momento. Não posso respirar. Você pode? Me cantam, salvadora. Mas como posso salvar alguém se não sei salvar a mim mesma? Hoje choro. Não há mais o que celebrar. A festa acabou. Não puxarei o gatilho. Tudo bem. Poderia, por favor, me alcançar o açúcar? O amargo da vida? Me basta. Obrigadão, Diego. Foda. Forte, muito potente. Tamo junto. É isso aí, gente. Arte sempre. Tamo junto. E para lembrar que a gente está com o Catarse, financiamento coletivo, que a gente tem essa proposta de publicar sem cobrar dos autores. Então precisamos de toda a coletividade. Vamos junto acreditar nesse projeto, que a gente tem essa intenção de publicar a galera do Coletivo e Artes, publicar outros artistas espalhados pelo país aí. Valeu, galera. Tamo junto. E logo mais a gente volta aí para mais algum delírio poético. Valeu! Valeu.